Quer aprender sobre o nosso universo? Vamos lá. Então, o nosso universo, ele começou como sendo minúsculo, do tamanho da cabeça de uma agulha. Essa cabeça de agulha tinha toda a matéria do nosso universo compactada muito firmemente. Esse universo era muito quente. Então, quando ele se expandiu, ele ainda estava quente. O calor ele não se dissipou completamente, mas, com o tempo, ele foi se dissipando. Quarks, que eram partículas subatômicas, foram aparecendo. Esses quarks, depois de 38 mil anos do Big Bang, eles foram e formaram o primeiro átomo, que foi o átomo do hidrogênio, que depois foram para formar estrelas, junto com o átomo de hélio. Agora a gente vai falar sobre o período pré-arqueano e como ele surgiu e como isso foi crucial para a Terra, o que a gente tem hoje. Ela foi crucial, ela teve a formação da crosta da Terra. E como isso pode acontecer, meu Deus? Por causa, depois do Big Bang, que a gente sabe que foi a grande explosão, que só saiu um montão de matéria, que é onde entra uma matéria toda. E a gente teve a formação dos átomos nessa época. O que aconteceu é que eles tiveram ligações entre si, assim formando o que a gente conhece hoje como matéria. O éon arqueano ocorreu entre 4 e 2,5 bilhões de anos atrás, onde os primeiros oceanos surgiram com a condensação dos vapores de água. A atividade vulcânica dessa era foi intensa e contribuiu para a formação dos relevos e da atmosfera. Esse período possuía a atmosfera primitiva, a qual não existia oxigênio livre e era cheia, composta por gases vulcânicos, ou seja, metano e amônia, que surgiram os primeiros micro-organismos, como bactérias e cianobactérias, que iniciaram a fotossíntese primitiva. A gente não tinha a presença de tantos seres vivos assim na Terra, mas como a gente sabe, hoje em dia, por muitas pesquisas e muitos estudos, a gente tinha moléculas e também a gente tinha mini seres vivos que hoje em dia a gente conhece ele como microscópicos. Caracterizada pela formação da crosta terrestre, em que a Terra esfriou o suficiente para o surgimento de rochas sólidas e dos primeiros continentes primitivos. Resumindo, o período arqueano foi quando a Terra formou crosta, oceanos e os primeiros micro-organismos, mas ainda não tinha oxigênio no ar. O Proterozoico foi o período mais longo da Terra, que foi de 2.500 milhões de anos até 541 milhões de anos. O nome Proterozoico vem de duas palavras em grego, que é protero, que significa antigo ou anterior, e zoico, que vem de animal. Os animais desse período não possuíam ossos e eram mais como se fossem gelatinas, por isso que a gente não tem nenhum fóssil encontrado desses animais, porque como não tinha osso ou nenhuma estrutura que fosse duro bastante para conservar com o tempo, não pôde existir nenhum fóssil. O período Cenozoico começou há cerca de 66 milhões de anos atrás, e dentre todos os períodos esse é o mais recente. Foi nessa época, mais ou menos, que as placas tectônicas se movimentaram e criaram cadeias montanhosas como os Alpes e os Andes. Foi nessa época também em que foram descobertos os Homo sapiens, que são descendentes de nós humanos. Resumindo, essa foi a época em que a humanidade começou. A tabela periódica possui todos os elementos químicos que nós conhecemos hoje. E ela foi criada pelo químico russo Mendeleev. Ele colocou todos os elementos químicos por ordem de número de massa atômica. Só que, um tempo depois, um outro químico chamado Moseley organizou esses elementos químicos por ordem de número atômico, assim como nós usamos hoje em todas as tabelas.